Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com vocês que gostam do programa, mas não é simplesmente de acompanhar, gostam de interagir, gostam de mandar as suas opiniões, as suas visões, as suas interpretações dos temas que são abordados aqui, fazendo com que essa nossa construção teológica ganhe vida. E, obviamente, a sua participação é muito importante. Esse, de fato, é o objetivo do Vejam Só. Que você que nos acompanha, além de curtir o conteúdo que nós oferecemos, possa se interessar pelos temas. Leia as Escrituras Sagradas e as estude e busque o conhecimento teológico e se aprofunde nele e peça orientação ao Espírito Santo para que ilumine a sua mente e o seu entendimento, para que você possa dar também, obviamente, as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui. Essa é a construção da teologia, essa é a proposta do Vejam Só e esse é o nosso objetivo. E a nossa oração é que Deus nos dê graça nessa missão. Nós contamos muito com a sua participação também. Aliás, falando em participação, deixa eu já, antes de começar aqui o programa, já colocar o meu perfil lá no Instagram para você que curte teologia, gosta do Vejam Só, quer ver um pouquinho dos bastidores, quer conversar sobre o tema, chega por lá, manda sua mensagem, a gente conversa, troca ideia, bate papo, recebo muita sugestão de tema, sugestão de convidados, consigo responder algumas perguntas também, sempre uma interação muito bacana, além, é claro, de receber muito carinho da audiência do Vejam Só e por isso eu deixo aqui já registrado, tá bom, o meu abraço e agradecimento a todos vocês. Vou aproveitar e deixar também aqui um abraço a Cléo. Eu encontrei ela aqui na porta dos nossos estúdios, né? Aqui no centro de São Paulo. Falou que acompanha o Vejam Só todos os dias, que gosta da programação. Cléo, minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelo abraço. Foi muito legal poder te encontrar. Espero que você esteja assistindo aí também. Muito obrigado pelo carinho. Não só a Cléo, mas a Cléo está representando todo mundo aí que nos acompanha também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados dessa noite. Na sequência, vou colocar o tema aqui da nossa conversa, que com certeza vai ser mais uma oportunidade da gente crescer e crescer no entendimento da palavra de Deus também. Por isso, fique ligadinho aí, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Gessé Odilon Rodrigues. Ele que é ministro da Igreja O Brasil para Cristo. Pastor Gessé, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Uma honra estar aqui. Com certeza, o Vejam Só é o principal palco teológico. Poxa, obrigado. Eu, desde garoto, assisti esses programas e, quando garoto, sonhava em um dia conhecer vocês, conhecer o Heber, conhecer o Zeca. Tive a oportunidade de estar aqui alguns anos atrás, defendendo Romanos 13, e hoje de volta, estando aqui com a sua intermediação. Louvo a Deus pela sua vida. Ao pastor, que eu não vou queimar a largada de apresentá-lo, também já nos conhecemos ali, uma simpatia. E deixo um abraço para a Igreja Brasil para Cristo de Arujá, na pessoa do pastor Roberto de Lucena, pastora Bernadette de Lucena, pastor Paulo Lutero de Melo, pastor Luiz Fernandes Bergamin, são os pastores da Igreja Brasil para Cristo. Boa, muito bacana. Aliás, pastor, aproveitando já os abraços lá para toda a galera da Igreja Brasil para Cristo lá no Arujá, vamos passar direitinho o endereço da igreja também? E para quem nos assiste, se o irmão tiver assim, as principais programações, dias e horários assim, para o nosso telespectador também, por favor. Perfeito. Nós estamos na Igreja Brasil para Cristo, na rua Guanabara, número 155, no Jardim Planalto, na cidade de Arujá. Os principais cultos são domingo, às 9 da manhã, e às 10 da manhã, sendo que às 9, Escola Bíblica Dominical, e às 10, o primeiro culto. Domingo à noite, às 19 horas, o culto da família, e quarta-feira, às 20 horas, são os nossos principais cultos. Aproveito para deixar um abraço ao pastor Roberto Cruvinel também, que é um amigo nosso, também da Igreja de Arujá. Pastor Gessé, inclusive o pessoal da produção aqui me soprou aqui que ele é amigo do Cruvinel. Eu já falei, mas tá mal de amizade. Precisa mudar esse círculo de amigos aí, viu? Cruvinel não é gente boa, não é boa pessoa, não. Cruvinel, meu irmão, um abraço para você também, que eu sei que você nos acompanha aí também, tá bom? Deus abençoe bastante. O Cruvinel só tem um problema só. Ele chama a gente para participar das lives dele, mas a live começa 11 horas da noite, meia-noite. Rapaz, vai descansar, vai dormir um pouco, cara. Aí eu falo não, ele acha que você não quer me ajudar. Aí não dá, viu, Cruvinel? Não dá para te ajudar.
Pastor Gessé, vamos falar rapidinho desse material que nós vamos mostrar para a nossa audiência também. O que o nosso telespectador vai encontrar nesse livro aqui, por favor? Este livro é o livro Véspera de Avivamento. É um livro que foi a minha monografia quando me formei em teologia. E eu transformei no livro contando algumas experiências que eu tive ao longo de 20 anos na igreja. Com algumas coisas em viagens e o que eu vi sobre avivamento nos lugares que eu visitei. Isso. Boa, que legal. Nós vamos deixar os contatos do Pastor Gessé à sua disposição durante o programa e também lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Então, se você quiser outras informações sobre a igreja, o ministério do irmão, sobre o material também, você pode entrar por lá e pegar esses contatos, tá bom? E mandar uma mensagem para ele, ele te explica direitinho como é que você faz para adquirir o material. Rápida essa resposta, hein, pastor, que não é o nosso tema aqui. A gente tem que orar pelo um avivamento ou pelo esfriamento da igreja? Porque a igreja diz que é quando esfriar que Jesus vai voltar, né? Qual que tem que ser a nossa oração? Olha, eu prefiro seguir Abacuque. Boa, boa. Bom, todo mundo me pergunta isso, eu gosto muito de brincar nesse aspecto, porque a Bíblia é clara que fala que precisa o esfriamento para que a volta, né, para a cronologia escatológica aconteça, né? Mas, via de regra, a nossa oração é sempre pelo avivamento, né? Exatamente. Saiu-se bem, saiu-se bem. Obrigado. Muito bom. E o Vejam Só tem a alegria e o privilégio de receber também nesta oportunidade o pastor Cláudio Silva, ministro da Primeira Igreja Batista do Socorro. Pastor Cláudio, meu irmão, obrigado. Prazer conhecê-lo também, recebê-lo aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca. Prazer. Sempre tenho acompanhado o Vejam Só. E é um prazer estar aqui com você, podendo debater um assunto tão relevante para todos nós, que são as Sagradas Escrituras, as motivações de Jesus para aquilo que é, muitas vezes, uma incongruência que nós encontramos, e aí onde que entra a característica do mestre, da capacidade de estudarmos as Escrituras. Tive o prazer de já conversar com o pastor Gessé durante um bom período aqui, um homem de Deus, uma simpatia, tenho uma admiração pelos irmãos do Brasil para Cristo, porque Boa. São irmãos realmente que servem ao Senhor. Quero também mandar o meu abraço primeiro para a minha esposa, Marilene, que é quem me autorizou a estar aqui. Para minha filha, Tairine, projeto do meu amor junto com a Mari. Para a minha igreja, a Igreja Batista do Socorro. Para toda a ordem da qual eu faço parte, da Sudocap. Pastor Vilmar, querido, que me deu realmente os caminhos de estar aqui nesse momento tão precioso, e a todo o povo de Deus, simples, amado e que leva a palavra de Deus a sério. De verdade, a palavra de Deus é a melhor coisa que podemos colocar no nosso dia, dentro das nossas expectativas. Sirvo esse Deus desde a minha mocidade. Ele nunca me abandonou. Tem sido fiel a todo o tempo. Sim, cumprindo a promessa, né, de que nunca nos abandonaria. Pastor Vilmar, um abraço, um amado, um querido nosso também, que Deus continue abençoando sua vida, família e ministério, meu irmão. Só para complementar as considerações iniciais, pastor Cláudio, vou pedir para o irmão, então, passar para o nosso telespectador o endereço certinho da igreja, os dias e horários e das principais atividades por lá também, por favor. Muito bom. A Igreja Batista do Socorro fica na Avenida Olívia Guedes Penteado, Largo do Socorro. Largo do Socorro é um bairro que está entre Santo Amaro e Interlagos. Você tem a Avenida Olívia Guedes Penteado e a continuação dela é a Rio Bonito. Os nossos cultos são quarta-feira. Nós temos cultos aos domingos de manhã, às 9 horas, logo em seguida a EBD. E nós procuramos levar o mais sério possível a EBD. Depois às 18 horas. Mês de dezembro nós temos duas programações muitíssimo especiais, que é o batismo de um casal que tem chegado na nossa igreja e também a cantata de Natal que vai acontecer no penúltimo domingo de dezembro, os cuidados da nossa querida ministra de louvor. Boa, então aí também feito os recados, os convites, nós vamos deixar também os contatos do pastor Cláudio à sua disposição durante o programa e lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá, você vai ter acesso também, se perdeu alguma informação, não conseguiu pegar, depois você chega lá e consegue entrar em contato também, tá bom? Hoje nós vamos discutir um assunto, eu falo discutir assim, mas não é no sentido pejorativo, não. Nós vamos debater, conversar, trocar ideias sobre um tema que nós tiramos lá do texto de Marcos 7, Evangelho segundo
Marcos, no capítulo 7, no versículo 36, ali no finalzinho do capítulo, comentando uma ordem de Jesus. Jesus fala o seguinte, ó. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Jesus está dando uma orientação aqui ao curar uma pessoa e falando, olha, não conte para ninguém. Mas o texto é claro e enfático em dizer que as pessoas não cumpriam essa ordem. E o que a gente quer discutir hoje aqui no Vejam Só é exatamente isso. Poxa, por que Jesus pedia essa discrição? Qual que era o motivo do mestre não querer que as pessoas falassem sobre os milagres alcançados? E aí, obviamente, surge a pergunta, será que hoje, atualmente, na vida, na prática, no dia a dia da igreja, isso deve ser seguido também? Não devemos contar os milagres alcançados? Eu já vi, inclusive, muito crente falando que é melhor não contar nada para que o olho gordo não pegue. Não sei. Nós vamos conversar isso daí também. Para não perder o milagre. Vocês dão risada, mas eu vou colocar aqui entre aspas, mas existe a mandinga gospel. Existe. Sabe? Os dois aqui, eles sabem do que eu estou. Eles estão dando risada, mas eles sabem o que acontece. A gente tem essas coisas, sim. Tá bom? É um sincretismo que vai fazendo parte. Às vezes não tão prático, mas pelo menos muito falado e proclamado. Bom, vamos ver se a gente chega lá. O que eu quero começar, sabendo dos dois, é o seguinte. Hoje, e vou pedir para os irmãos serem objetivos, depois nós vamos explorar isso, né? Pastor José, vou começar com o irmão. Hoje, a gente também não deve contar, proclamar, espalhar, testemunhar os milagres que são alcançados, seguindo essa orientação do mestre, ou não? Bom, eu vou defender ao longo do programa que sim, nós devemos contar as coisas que Jesus fez na nossa vida. Aliás, o apóstolo Paulo nos chama de cartas abertas. E se nós tirarmos os testemunhos da igreja, eu acredito que a igreja que nós conhecemos, ela não existiria, porque ela foi formada pela pregação de Jesus, a palavra de Deus interpretada e os testemunhos. E vou tentar explicar, com a ajuda do pastor Cláudio, isso, que a gente consegue obedecer o que Jesus disse dentro do contexto de Jesus e contar os testemunhos também. Boa. E aí, pastor Cláudio, como é que o irmão responde a nossa pergunta aí? Essa orientação do mestre deve ser uma prática atual? O crente deve seguir essa recomendação de não contar ou de não fazer propaganda do milagre que foi alcançado? Existiu um momento, né, da qual Jesus, e motivações pela qual ele pediu que não contasse, quer dizer, ele ordenou que não contasse, né? Ele deu uma ordem, não foi a única vez que ele deu essa ordem. Mas como é que funciona isso para hoje? A igreja deve testemunhar amplamente. A questão é como nós enxergamos esse Jesus no nosso testemunho. Então, compreendendo isso e compreendendo a motivação de Jesus, nós então vamos encontrar um ponto de equilíbrio desse derramamento, de contar aquilo que Deus fez na nossa vida, das coisas a qual Ele tem nos permitido passar, mas aquele momento de Jesus era um momento diferenciado. É por isso que naquele momento específico Ele pede que não conte. Legal. Ele ordena que não conte, né? Sim. Ele é mais enfático nessa questão da ordem, né? Até numa aplicação aí gramatical, né, do termo. É legal a gente fazer essa diferenciação. E nós vamos começar, obviamente, a nossa caminhada por isso, né? Analisando o texto, a orientação do mestre, o porquê desse pedido. E aí, obviamente, nós vamos caminhando até chegar numa aplicação para a nossa atualidade também. Mas antes de continuar aqui a nossa caminhada, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar. E, obviamente, que a sua participação é fundamental e faz parte dessa nossa construção também. Como é que você vai fazer isso? É só você acessar o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Lá você sempre vai encontrar as nossas enquetes, tá bom? A gente coloca lá, às vezes, várias enquetes simultaneamente para que você vote, participe e dê a sua visão, tá bom? Então, vai lá e fique à vontade. A gente faz dessa forma para que já fique registrado, tá bom? A sua opinião, as porcentagens, porque como o programa é gravado, a gente precisa que isso já esteja pronto para poder colocar aqui na nossa dinâmica também, tá bom? Então, vá lá
vote, participe. Se você acessar agora, você vai encontrar lá as enquetes também à sua disposição. A que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte: você acredita que não devemos testemunhar os milagres que recebemos? Afinal de contas, Jesus deu uma ordem aqui para que isso não fosse espalhado, não fosse comentado. Ele exigia silêncio. Você acha que isso é uma prática que deve ser mantida hoje? Tem lá duas opções: devemos falar ou não devemos falar. Escolha uma das opções e, obviamente, na postagem seguinte você justifica. Olha, eu acho que devemos falar por conta disso, disso. Não devemos falar por conta daquilo outro. Coloque lá as suas observações. Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante o nosso bate-papo também. Então vai lá e participe, contribua você também com o Vejam Só. Eu já falei do nosso Instagram e se você quiser nos localizar por lá, é só você procurar pelo programa Vejam Só. Mas se você procurar no Facebook e no YouTube, você também vai nos localizar por programa Vejam Só. É muito fácil, muito simples, tem o mesmo nome em todas as redes sociais, fica fácil de você localizar, tá bom? Lá no YouTube, nós reativamos o nosso canal oficial lá no YouTube, então se você ainda não é inscrito, se inscreva para você ter acesso a todo o nosso material, receber ali as notificações, né? Então ative as notificações, que daí você sempre vai receber mensagens, alertas, sempre que tiver material novo, sempre que a gente estiver transmitindo ao vivo, você vai conseguir acessar também. É muito bacana, vale a pena. Você vai ter acesso aos vídeos novos que nós vamos produzindo e também a conteúdo antigo. Tem uma playlist lá do Vejam Só Retrô, que tem material a partir de 2005. Tem muita coisa bacana do Vejam Só para você assistir e aprender, tá bom? No Instagram, nós também transmitimos ao vivo as nossas gravações, tá aqui no estúdio. Você que nos segue por lá, né, que curte lá o nosso material, você também vai receber esse alerta e vai saber a hora que nós estaremos ao vivo, tá bom? Para finalizar, nós estamos também nas plataformas de áudio. É só você procurar por programa Vejam Só. Escolha aquela plataforma que você utiliza, que você já tem no seu celular, procure pelo nosso conteúdo, aí você vai poder ouvir o Vejam Só. Então tá no trânsito, tá dirigindo, vai escutando, tá no metrô, você vai ouvindo, voltando do trabalho e fica muito fácil, muito acessível. Compartilha aí para que todo mundo tenha acesso também e aprenda e, obviamente, que a nossa temática, que os assuntos possam edificar o povo de Deus e essas ferramentas da tecnologia são fundamentais para isso, tá bom? Meus irmãos, dados aqui os nossos recadinhos, vamos voltar para a nossa conversa. E, pastor Gessé, o pastor Cláudio pontuou um aspecto que é interessante, que eu acho que tem que ser a base da nossa conversa, que é entender o que Jesus estava querendo dizer com isso, por que Jesus fazia isso, qual que era o objetivo do mestre com isso. Então, vamos voltar lá, né, como diria o poeta, começar do começo, para a gente poder entender essas questões. Por que os evangelhos registram essas ordens do mestre pelo silêncio, pelo anonimato? Qual que era o objetivo de Jesus? Olha só, hoje os executivos, ou melhor, vejam só, fica melhor, né? Vejam só. Hoje os executivos usam uma expressão chamada low profile. Tá. O que é o low profile? Aquela pessoa que é discreta, ou sempre, ou por um momento, ou que mantém alguma situação ou empreitada discreta, esperando o momento certo de aparecer. Eu acredito que Jesus, ele, além de ser a personificação da sabedoria de Deus, assim nós cremos, Jesus ele era estratégico. E esta recomendação que nós vemos em Marcos 1, Marcos 5, Marcos 7, Marcos 8, em alguns dos milagres que Jesus fez, ou até expulsando demônios, Jesus ele estava sendo estratégico, pontual, e eu coloco essa ordem de Jesus dentro de um contexto inicial do ministério dele até. Eu acredito que Jesus ele deveria ter contato com todas as pessoas que ele teve e dizer todas as palavras que ele disse que foram registradas na Bíblia. E se a manifestação dele fosse feita antes da hora, esse é um dos motivos, poderia atrapalhar o que era de principal no ministério de Jesus, que não eram as curas. Eu acredito que as curas, sim, faziam parte do que o Messias faria. Isaías 61 falava sobre isso, Jesus falou sobre isso, mas que o principal do ministério de Jesus não era a cura, que era específica para aquela pessoa, como um sinal e etc, etc. O principal de Jesus era a mensagem. Era, o Messias veio, o Messias ele esteve entre nós, ele morreu e ele ressuscitou, trazendo salvação. Então eu acredito, Zeca, pastor Cláudio, que se
Jesus fosse conhecido principalmente pelos seus milagres, iria sufocar a principal mensagem. Então ele dizia, não conte nada para ninguém, vá até o sacerdote, não explique nada, por favor, não diga nada a ninguém neste momento. Então, em alguns momentos, que foram 6, basicamente, Jesus ele pediu esse segredo temporário, momentâneo, pontual, dentro daquele contexto. E que depois, obviamente, ele permitiu que isso fosse contado. Em mais alguns segundos, só para eu complementar aqui, para não, e também respeitando, é claro, o tempo do pastor Cláudio, hoje nós não vamos discutir, nós vamos nos complementar. Nós já sopramos algumas coisas ali. Havia um problema, Zeca, de pessoas interesseiras, né? Então eu vou atrás de Jesus pelos milagres que ele faz, pelo bem-estar que ele propicia, mas eu não tenho nenhum compromisso com a mensagem dele. Eu acredito que quando Jesus ele não se manifestava totalmente para essas pessoas como um fazedor de milagres, ele eliminava ali esse grupo de interesseiros. Os milagres, biblicamente, também devem seguir aos que creem. E as pessoas não devem seguir os milagres. Então, eu acredito que Jesus, de uma maneira muito sábia, ele tentou segurar aquilo, contando com a boa vontade das pessoas. Como você bem disse, nem todos respeitaram. E ele teve que, inclusive, fugir. Essa é a minha primeira resposta. Boa. E aí, pastor Cláudio, como é que o irmão faz essa definição, essa defesa, né, do seu pensamento também? Por que o mestre pedia, né, ou ordenava o silêncio? Ok. Uma boa início do pastor Gessé. E, assim, eu gosto de dividir essa resposta em alguns pontos. E aí é interessante nós, Zeca, pastor Gessé e público cristão e não cristão que está ouvindo, entendermos a importância de não usarmos a Bíblia, os acontecimentos bíblicos, como se fosse alguma coisa para tirar um proveito, uma caixa de promessa, mas estudarmos de verdade o texto bíblico. Jesus, neste momento, ele está se baseando em alguns pontos aqui, e isso fica muito claro, né? Esses pontos que eu vou passar, fica muito claro ao transcorrer do trabalho, não só de Jesus, mas também dos apóstolos. O primeiro dele talvez seja o que o pastor Gessé falou, essa questão se Jesus começa a aparecer como um popstar dos milagres, ele não consegue andar. O objetivo de Jesus não é produzir milagres por milagre. O projeto de Jesus é anunciar o reino de Deus. Às vezes com milagre, às vezes com multiplicação do pão e do peixe, que também é um milagre, mas também saciando a fome das pessoas, e às vezes com ensino. Então essas coisas existiam. Então, se ele se centraliza na ideia do milagre, pelo milagre, há um número muito grande de multidões que impediria dele ir para os locais. Isso fica muito claro em Marcos, logo no começo, porque a multidão sufoca Jesus, está impedindo dele falar, então ele proíbe, para que ele consiga divulgar. Então a primeira motivação é essa. A segunda motivação, ela também acontece quando Jesus proíbe os demônios de falarem sobre isso. Porque o ministério de Jesus não se baseia na testemunho de demônios. E aí a gente faz esse link com Atos, porque Paulo, quando ele está no caminho, aparece aquela pessoa e diz, olha os servos de Deus que nos anunciam o caminho da salvação. E Paulo proíbe também que aquele espírito que estava sobre aquela pessoa, ela fale. Então, a segunda coisa é que ele proíbe que os demônios também dêem esse tipo de testemunho. Terceiro, é que o testemunho dado por pessoas só a respeito de milagre, ele é um testemunho incompleto. Jesus pergunta em um determinado momento, quem diz às pessoas que é o Cristo? Eles dizem, olha, um profeta, é João Batista. E ele falou, e vocês?
Ele falou assim, olha, você é o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz, quem te revelou isso não foi carne ou sangue, mas o Espírito, foi Deus quem te revelou. Então, o testemunho de Jesus sobre o milagre, pelo milagre, ele fica sendo um curandeiro. Mas se é o Espírito de Deus que está agindo pela pessoa, então ela demonstra quem é realmente Jesus, o Filho de Deus. E o Filho de Deus denota ali o Salvador, aquele que veio. Por aí, e esta é a mensagem de Deus, de que este Cristo é o que veio nos salvar. E o quarto motivo ali não tinha chegado a hora. Havia um momento. E quanto mais Jesus fosse fazendo milagres, e as pessoas anunciando isso, proclamando isso, muito mais ele gerava inimigo. E ele dá essa resposta para Maria, para a mãe. Porque quando Maria fala, olha, acabou o vinho, e aí chama ele fala, ainda não chegou minha hora, mulher. Então, esses 4 milagres, essas 4 motivações, elas estão interligadas nesse processo de proibição. Por isso, ler um texto, simplesmente, ele pode gerar problemas para a gente no dia de hoje. Nós temos que ler esse texto no seu contexto, na sua parte teológica, fazendo exegese, fazendo a motivação, para que a gente possa ter aplicação. Porque isso vai trazer para a gente a resposta para o dia de hoje. Eu devo hoje dizer sobre os milagres de Jesus? Claro, porque hoje eu compreendo. Jesus não é só um espírito de luz. Jesus não é apenas um bom homem que me cura. Jesus é o Deus e tudo que acontece com este Deus é para revelar a glória dele. Como ele disse a respeito daquele cego. Senhor, por que ele nasceu cego? Foi pecado dele ou dos pais? Ele falou, não, isso é para que se revele a glória de Deus. Tudo que acontece, seja no nosso bem-estar, no nosso mal-estar, ela tem o objetivo do anúncio do reino de Deus de forma muito mais completa. Pastor José, o irmão na sua fala agora subsequente aí disse que para não atrapalhar a missão, que obviamente Jesus não queria que as pessoas estivessem simplesmente atrás pelo milagre, mas ele tinha uma missão e tudo mais. Vou colocar um contraponto aqui para o irmão. O silêncio também não atrapalhou a missão? Não atrapalhava, né? Não atrapalhou? Por exemplo, os discípulos de João não tiveram que ir lá perguntar para ele? João não falou? Pô, vai lá e pergunta, porque eu estou em dúvida aqui. Esse cara tá meio escondido, será que é ele ou não é? Não acabou gerando uma controvérsia, vamos dizer assim, pelo silêncio? Sim, quando nós lemos Excelente pergunta. Quando nós lemos o Evangelho, Jesus, ele parece ser uma pessoa muito dinâmica. Existe um silêncio entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos, quando ele foi batizado por João, mas a partir do batismo de Jesus, nós percebemos um dinamismo em Jesus. Jesus, ele sabia do tempo que tinha, sim, ele sabia e ele tinha um senso de urgência muito grande. Ele era um dos homens mais modernos que eu conheço, né? A agenda dele não parava. De dia, estava à noite, estava lá, vinha para cá cheio de compromisso, estava demais. Eu comparo assim, quando nós temos um político que está no final de uma campanha, ele não dorme, ele viaja mais do que deveria viajar, ele fala com mais pessoas com o que deveria, sim, falar. E Jesus, ele sabia, ele tinha senso de urgência. Perfeito. Tem uma série agora, posso falar o nome? Pode, tem um problema? pode. The Chosen, que conta, tá, e é bem divertido o jeito que ele conta, porque parece que Jesus está encontrando pessoas chaves, sim, na missão dele. João Batista, continuando na explanação do pastor Cláudio, que o testemunho humano é falho, João Batista, ele, quando batizou Jesus, o identificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a espera, como você pontuou, Zeca, deixou muita gente desesperada. Os irmãos de Jesus ficavam desesperados. Há estudos que apontam que o que Judas fez com Jesus também Judas teve um senso de acelerar Jesus, que pensou que talvez que quando entregasse Jesus iria se manifestar como Messias. Mas Jesus estava no controle de tudo. E quando a gente está no controle, Zeca, quando a gente está no controle, a gente não se desespera e nem acelera o passo. A Bíblia dá algum sinal aqui em Marcos 1,45, quando a Bíblia diz que quando ele terminou de fazer essas coisas,
A multidão ouviu a divulgação e não permitiu que ele entrasse publicamente na cidade. Ele teve que se isolar. Então, o que nós chamamos de silêncio, Zeca, na verdade, é Deus trabalhando, é Jesus trabalhando. Então, Jesus sabia exatamente o que faria e se alguém acelerasse essa missão dele, não iria gerar os frutos. Por exemplo, Jesus ele encontra a mulher samaritana em João capítulo 4 na hora certa. Jesus encontra com Jairo na hora certa. Jesus ressuscita Lázaro na hora certa. E, aliás, é na ressurreição de Lázaro, que é o maior milagre do Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, que os judeus decidem matar Jesus. Então, esse silêncio que incomodou os irmãos, que incomodou os discípulos, que incomodou algumas pessoas, foi uma estratégia de Jesus de chegar na hora certa. Sim, a própria história de Lázaro conta, né? Que ele foi avisado e falou, não, vamos ficar mais uns dias aqui, depois a gente vai, não é a hora e tal. Ele tinha, obviamente, como Deus, né? Noção e controle de todas essas nuances também do tempo. Mas, pastor Cláudio, na sua fala e nos pontos que o irmão apresentou, o irmão até falou sobre a questão da divulgação do reino e do trabalho do reino, citando os discípulos nesse papel também. Mas os discípulos também foram proibidos de falar, né? Quando Pedro proclama, né? Tu és o Messias e tal. Jesus mesmo falou, mas vocês não falam isso para ninguém. Perfeito. Vocês fiquem quietos, não é para falar para ninguém. Ué, e depois nós temos que proclamar tudo aí. Eles que estavam lá do lado do homem que tinha que falar. Rapaz, por que eles não deixou eles falarem nada ali? Novamente, né? Essa é uma questão em que você tem que olhar a definição, a ordem de Jesus, respeitando o tempo da qual as coisas deveriam acontecer. Se me permite, eu queria ler em João capítulo 7, em que os irmãos dele tentam fazer esse lançamento de Jesus, né? E então, vai acontecer algumas coisas. No versículo 3, ele diz o seguinte: então seus irmãos lhe disseram, retira-se daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Me parece que ele está fazendo milagres em secretos aqui, né? Porque ninguém que procura ser conhecido, está dizendo aqui, age em secreto. Já que faz essas coisas, manifesta-se ao mundo, então, né? Ele diz, e no versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele. Versículo 6, então disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Ou seja, não está na hora ainda de que as pessoas reconheçam desta forma. Porque o reino de Deus, ele tem um tempo, ele não é nem antes nem depois. Deus tem um tempo exato. E aí vem uma aplicação muito forte para a nossa vida. Nós somos essa pessoa que queremos tudo no imediato. Nós queremos contar muitas vezes, inclusive, alguns milagres que nem são milagres ainda, né? A gente conseguiu alguma coisa na vida, a gente já quer partir para dar o testemunho sobre aquilo. A gente nem trabalhou isso, a gente nem realizou ainda a cura desse milagre, suposto milagre. Eu consegui um emprego, olha, eu vou testemunhar de agora, de imediato. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, deixa ver se é isso mesmo. Eu comecei, uma menina, um rapaz, conheceu alguém, ela já quer se lançar nesse meio. Foi Deus que me deu. Calma, deixa as coisas acontecerem. O tempo de Deus ele é exato e existe um tempo de resolução. Então, existe alguma coisa de muito prático nisso que Jesus está demonstrando para a gente. Essa teologia prática. Por isso que a teologia e a prática, elas sempre andam juntos. E a gente precisa olhar para o texto e respeitar o seu recorte de tempo, de interação com o público da qual ele está fazendo. E para aquele momento ainda não é hora. Porque a hora que chegar, realmente ele será testemunhado. É isso. Bom, inclusive, pastor José, até para a gente, para continuar caminhando aqui, amarrar essa ideia daquilo que Jesus e da orientação do mestre, para depois a gente caminhar para uma questão mais prática e do nosso dia a dia também, ao mesmo tempo que ele
mandava todo mundo ficar quieto. O texto bíblico é muito claro que Jesus se compadecia das multidões. Não é que ele não realizava os milagres, né? João mesmo vai falar que não deu nem para anotar tudo, né? Tinha tanta coisa que ficou perdida aí, que não ia ter livro no mundo. Ele fazia, ele curava, né? Mesmo sem ter a divulgação ou como a gente chama hoje, o marketing, né? Mesmo sem ter o marketing, ele realizava os milagres, ele fazia. Exatamente. Olha só, Zeca, permita-me citar para que os telespectadores eles tenham uma linha de raciocínio semelhante à que nós estamos tentando desenhar aqui. Em pelo menos 6 ocasiões, Jesus ele proíbe de divulgar os milagres dele. Marcos 1, a cura desse leproso, ele curou, tinha curado bastante pessoas, mas curou um leproso e disse, não conte nada. Parece-nos, como esse recorte, como que a hermenêutica nos ensina, para quem foi falado o texto? Para quem Jesus falou? Falou para aquelas pessoas e para o leproso. Neste momento, não conte nada. Jesus fez várias curas, Mateus 12, pediu também para aqueles que o seguiam, não conte nada. Jesus curou 2 cegos, Mateus capítulo 9, e diz, não contem nada para ninguém. Ressuscitou a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, e diz, não contem nada para ninguém. Curou um surdo e um gago, Marcos capítulo 7. E curou um cego em Betsaida, Marcos capítulo 8. O que é de comum nessas passagens, Zeca? Começo do ministério de Jesus. Estas passagens estão inseridas no começo do ministério de Jesus. É um começo onde Jesus ele chega em algumas pessoas, em alguns lugares, e especificamente fala para que não fosse divulgado. Já falamos sobre isso. E iria possivelmente atrapalhar a missão. Eu quero fazer uma ressalva aqui também, Zeca, porque hoje eu e o pastor Cláudio, nós estamos diante de um texto que a resposta clara e bíblica ela não existe. Existe uma especulação nossa com base naquilo que está escrito. E, em pelo menos uma vez, quando eles divulgaram, atrapalhou de Jesus de estar em público, ele teve que fugir. Então, vamos lá. Agora, entrando aqui no coração da situação que você propõe, né? Por que Jesus ele pediu para que não fosse contado? E eu tento entender o seguinte, Zeca. Jesus nos ensinou a contar testemunho. Ele nos ensinou a contar testemunho. Porque aquelas pessoas que receberam esse testemunho de Jesus, alcançados pela misericórdia dele, como você colocou, eles nem entendiam exatamente o que estava acontecendo. Quando o pastor Cláudio já citou aqui, quando as pessoas perguntavam, quem fez isso para você? Foi um profeta. Olha só, o testemunho foi grande para aquela pessoa, mas ela não estava preparada para testemunhar e ela, inclusive, reduziu aquilo que Jesus era dentro da visão dela. Então, Jesus, que alcançou aquelas pessoas pela sua misericórdia, que foi no tanque de Betesda encontrar um aleijado e não curou os demais, ele curou aquele aleijado de João capítulo 5, Jesus está nos ensinando a testemunhar. Primeiro, por que não testemunhar naquele momento? Porque nem todos vão ser curados. Uma outra ocasião, Jesus ele aparece e a Bíblia diz, naquele dia Jesus curou todos. Mas em algumas situações, na maioria delas, Jesus curava alguma pessoa. Ok. Jesus ele se moveu de íntima compaixão por algumas pessoas, mas o modo de testemunhar é, primeiro, você sabe quem está te curando? Se você não sabe, para que falar? Esse testemunho ele vai colaborar para a glória de Deus ou é um testemunho que vai fazer você tripudiar em cima de alguém que te humilhou? Então, calma, não conte. A partir do momento em que houve uma maturidade das pessoas que seguiam Jesus, nos momentos finais do ministério de Cristo na Terra, esta palavra não foi dita mais. Esta observância do segredo não foi dita mais. Jesus começou a permitir que eles falassem. Até disse, o que vocês ouviram agora em segredo, gritem nos telhados. Sim, divulguem, né? Transmitam isso. Professor Cláudio, até para a gente iniciar essa caminhada para uma questão mais atual também, de alguma forma o testemunho da igreja pode atrapalhar na missão, então? Já que ali e o nosso desenho aqui, consenso, é que Jesus, de certa forma, pediu uma descrição para que a própria missão não fosse comprometida. De alguma maneira, isso pode gerar problemas atualmente também para a igreja? Não consegue ver alguma
alguma possibilidade nesse sentido? Vejo, há possibilidades de problemas, porque se a pessoa... Hoje o produto da fé é muito vendido, do milagre. Então, você vê em alguns lugares, por exemplo, venha para a minha igreja, porque aqui se faz milagre. Então, algumas estamparias, o milagre está associado àquela denominação. Por isso, Jesus não estava se importando, e aí a gente precisa entender bem, com a quantidade de milagres, mas é com o reino de Deus e com a compreensão daquelas pessoas sobre Deus. O milagre, ele é o pré-anúncio do reino, da chegada do reino, das maravilhas do reino. É que em um determinado momento, eles falam, vocês me procuram não pela palavra que tenho, mas pelo pão que vocês comerem, que perece. Né? Hoje, muitas pessoas vão à igreja não pela questão da salvação, que é a principal na nossa vida. Por isso o testemunho de Paulo, dos apóstolos, a minha vida pode estar arrasada em saúde, em finanças ou qualquer situação. A grande chamada do evangelho é para a salvação. Aí você me pergunta, então anunciar esse tipo de milagre pode prejudicar o reino de Deus? E muitas vezes sim, porque as pessoas vão para a igreja procurando o milagre, mas tão logo não acontece, elas abandonam a fé, elas abandonam aquilo, porque elas não foram buscar o Deus da salvação, da redenção, da transformação, do maior milagre que pode existir e que ninguém poderia produzir, a minha ida para o céu. Isso é impagável pelo homem, como diz Pedro, nem prata, nem ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Por isso, anunciar alguns milagres, ele muitas vezes distorce o que é a verdadeira evangelho. O evangelho é a nossa chamada para a salvação. E se tiver milagre, amém. Glória a Deus, eu também quero. Eu também quero ver milagres. Eu acredito neste Deus poderoso. Mas ele não é o fim. O objeto, o fim da proclamação do Evangelho é a nossa entrada no reino de Deus. Pastor José, o irmão mesmo falou disso, acho que logo na sua primeira fala, que Jesus, de certa maneira, procurava evitar não, né? Mas que esses caça-milagres assim, não ficassem sempre por perto. De alguma forma, essa divulgação, esse testemunho que nós fazemos hoje atrai esse público que Jesus queria manter um tanto quanto distante dele? Zeca, a igreja que nós conhecemos, ela é uma, nós três, né? Acho que nós somos privilegiados porque eu tenho certeza que na sua igreja a Bíblia, ela é a principal profecia, é onde nós temos nosso guia, igualmente a igreja do pastor Cláudio. Mas as igrejas mais conhecidas das pessoas de fora são igrejas que distorceram, sim, totalmente a missão de Jesus. Porque a palavra evangelho em si, ela quer dizer boas novas. Mas estas boas novas do evangelho são as boas novas de o Messias veio, cumpriu as promessas do Antigo Testamento, o Messias doou a sua vida, derramou o seu sangue e garantiu uma porta aberta para nós. E ele voltará. Isso é evangelho. Amém. É óbvio que dentro desse evangelho nós temos Jesus salva, Jesus cura. Eu, como pentecostal, acredito, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Mas a igreja que nós vemos na mídia é uma igreja que distorce tanto isso que as pessoas você pode tirar Jesus do culto e dar para as pessoas as outras coisas, que são os milagres. E o que eles chamam de milagres, nem sempre é milagre. É verdade. Por exemplo, eu consegui um emprego. Claro, para algumas pessoas conseguir um emprego pode ser um milagre, mas muitas vezes não é um milagre. Eu já vi uma pessoa contar um testemunho que ela precisava de dinheiro. Aí apareceu um dinheiro na conta dela. E qual foi o dinheiro na conta? O banco aumentou o limite dessa pessoa. Quer dizer, nas entrelinhas ela contou o seguinte: eu hoje posso dever mais. Agora, será que foi Jesus quem deu aquele dinheiro? Ou a gente sabe que é um caminho natural de um correntista de um banco? Então, a sua pergunta ela é muito séria. E eu sei que você é sério, que o pastor Cláudio é sério. E eu também sou.
nem todas as pessoas da igreja serão curadas, nem todas as pessoas ficarão ricas, nem todas as pessoas terão um milagre de transformação absurda para contar, mas existe uma marketização da igreja. E essa marketização ou mercantilização da igreja, esses milagres por atacado, eles são horríveis para a igreja. Porque às vezes a pessoa está contando um testemunho lá do lado e tem uma pessoa que não tem aquele testemunho para contar e aquela pessoa fica se sentindo horrível. E ela fica sentindo que ou ela não teve fé suficiente ou que ela não conseguiu. E se a Bíblia for pregada da forma que Jesus gostaria que ela fosse pregada, os sinais seguiriam sim aos que crescem. Por exemplo, na Bíblia nós contamos cerca de 7 ou 8 ressurreições. 7 ou 8 ressurreições na Bíblia, no período da história bíblica. Como é que nós vamos dizer que todas as pessoas serão ressuscitadas? E é uma desonestidade bíblica. O pastor Cláudio usou uma palavra muito interessante, distorção. Estes milagres contados por atacado, Zeca, causam uma distorção de expectativas. E as pessoas vão para a igreja em busca do milagre, eles querem o dom e não querem o doador. Quando, na verdade, se você tiver Jesus, Jesus mesmo falou, né? É melhor você entrar na eternidade faltando um olho do que com os dois e ser lançado no inferno. É melhor você entrar na eternidade sem uma mão do que com as duas ser lançado no inferno. Então, o lugar do milagre no ministério de Jesus, com certeza, era um lugar secundário. Com certeza. E nas igrejas de hoje, é o lugar primário. Sim. Aí a minha igreja faz milagre, a minha igreja acontece, a minha igreja faz. E só para concluir, tem pessoas que hoje na igreja, infelizmente, se denominam como o apóstolo do milagre, o sacerdote da cura, o homem que é sobrenatural. Sim. Isso é uma dor e é uma vergonha para todos nós. Sim, acaba afastando mais ainda, né? Okay. Mas, irmãos, eu queria também, aproveitando nesse tempo que a gente tem no bloco, de sair um pouco assim do geral e mais para o individual. Porque é óbvio que a gente falar do comportamento da igreja como instituição, tal, mais amplo, é importante, mas óbvio que nessa questão do testemunho, do milagre, tem um aspecto individual, pessoal, muito marcante. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é a seguinte: será que da instrução do mestre a gente não pode tirar uma aplicação do sentido de que o próprio Jesus sabia da dureza do nosso coração? Jesus mesmo vai falar lá, quando questionado a questão do divórcio, vai falar, não era nada disso, a ideia não era essa, mas por conta da dureza teve que mudar. Será que o objetivo também desse testemunhar não tem a ver com a dureza? Porque a gente não sonda os corações, mas a gente consegue analisar algumas coisas onde a gente percebe que tem muito desse individualismo de eu tenho mais que você, eu quero mostrar mais que você, eu quero estar melhor do que você. Então, às vezes vou testemunhar de um emprego, mas não é porque eu quero agradecer, é porque eu quero mostrar para fulano que agora eu consegui. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Então, será que a gente não tem também essa dinâmica do nosso pecado, que às vezes é melhor a gente dar uma segurada mesmo e poderia ser um desses objetivos do mestre? Eu não sei se estava naquele momento. Eu não sei se aquilo que é muito difícil a gente medir nesse sentido. As 4 posições que eu passei ali, a gente encontra um respaldo bíblico para isso. Então, ele não permitiu que os demônios falassem, porque o testemunho de Jesus não depende de demônio. Nessas igrejas que tem entrevista com demônio, não faz sentido isso na configuração de Jesus, de Paulo. Quando a gente fala do ser humano, é porque não há iluminação perfeita que não venha do Espírito Santo de Deus. Jesus diz isso amplamente. Agora, se tem uma questão individual ali, para aquele texto eu não sei, mas para o dia atuais tem. E isso é muito forte, porque eu acho que o pastor Gessé tocou nesse ponto, você ampliou agora muito mais. Existe uma coisa assim, se não aconteceu alguma coisa de especial na minha vida, eu não sou especial para Deus. Eu preciso ter alguma coisa. Enquanto que os milagres de Deus estão acontecendo a todo momento. Estarmos aqui já é um milagre. Você, com a sua família em casa, comendo, desfrutando, já é um milagre. A gente quer alguma coisa extraordinária todos os dias no momento ordinário, no momento do dia a dia. E aí fica essa questão. Quem recebe é muito especial.
quem não recebe, Deus esqueceu de mim. Deus não olhou. Ao ponto de, em algumas denominações nossas, em que existe muita gente séria, muita gente responsável, a grande segredo dos caras é: eu vi um anjo, Deus falou comigo audivelmente, eu consegui ouvir o som da voz de Deus. Ou seja, está sempre baseado nessas questões que envolvem o extraordinário, em que Deus fez alguma coisa, como essa que o pastor acabou de testemunhar. Olha, caiu um dinheiro a mais na minha conta. Quer dizer, na verdade, é uma coisa tão do dia a dia, tão trivial, que não é isso que demonstra o amor de Deus por mim. A grande demonstração do amor de Deus por mim é a cruz. Essa é a maior demonstração. Portanto, se eu estiver com câncer e morrer dele, Deus não me deve nada, absolutamente nada. E ele me curar é uma questão não que vai mostrar alguma coisa de especial em mim. É porque naquele momento, para aquele público, na história da humanidade, ele quis que alguém ouvisse aquilo e se convertesse. Esse é o chamado evangelho. O fim principal de todas essas coisas deve converter, obviamente, para isso, para ganhar vidas, né? Para que as pessoas sejam transformadas por esse testemunho. Por isso da minha pergunta, pastor José, porque às vezes ficou a impressão que realmente a gente usa essa mão estendida de Deus para benefício próprio. Sim. Não necessariamente para um fim último, principal, de que outros ouçam, se alegrem, se convertam, agradeçam, mas parece que, de certa forma, até individualmente mesmo, a gente vai fazendo uma disputa de milagre, né? Então o irmão chega aqui e fala: poxa, Deus me alcançou, que minha filha tinha um problema e foi curar. Falo: não, mas lá em casa... Aí o outro também já conta, porque ninguém pode ficar para trás, né? Parece que acaba virando uma disputa. Zeca, quando Jesus curou algumas pessoas, ele pediu para que as pessoas cumprissem para com o sacerdote e com o templo, ou o que sobrou do templo, conforme a lei. Então Jesus, no seu ministério, ele apontava para as Escrituras e para como isso deveria se processar. Ponto. Então, é um dos motivos que Jesus também ele era mais contido e pedia para que eles tomassem cuidado, até para que não fosse acusado de curanderismo pelos sacerdotes, etc. Hoje, nós estamos tocando num assunto delicado, sério e real. Por quê? Jesus cura. Eu acredito que sim, Jesus cura. Eu sou crente pentecostal, eu acredito nos dons de 1 Coríntios capítulo 12, eu acredito que Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 14, eu acredito no que aconteceu na igreja de Atos, dos apóstolos. No entanto, eu entendo que dentro da Bíblia essas coisas têm um lugar secundário. Qual é o maior milagre? Salvação. E o maior milagre que nós podemos viver? Transformação. Onde você vê uma pessoa transformada, aí está um milagre de Deus. Às vezes nós colocamos a transformação como uma coisa secundária, quando nós sabemos que o psicólogo não transforma, o psiquiatra não transforma, o remédio não transforma, a sociedade não transforma. Quem transforma o homem chama-se Espírito Santo, através de Jesus. Agora, o testemunho vaidoso. O testemunho vaidoso é uma realidade nas igrejas. Eu falei da televisão, falei da mídia, mas vamos entrar dentro das nossas igrejas. Então é assim, olha, nós crescemos juntos e eu sou pastor. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Olha, nós três temos igreja. A minha igreja, ela tem que fazer 5 cultos por dia, porque não comporta o número de pessoas. O que eu quero dizer com isso? E aí eu tenho o costume dos testemunhos. Eu fui criado numa igreja que liberava as pessoas de testemunharem no microfone. E às vezes a pessoa que acabou de chegar na igreja, ela ia testemunhar. E aí ela testemunhava, ela cantava, ela orava, ela queria pregar, ela queria doutrinar a igreja. E os pastores ficavam acanhados do que fazer, como fazer. Depois os pastores tiveram a orientação de conversar com essas pessoas, de não dar oportunidade para qualquer um. Mas algumas pessoas dessas querem testemunhar. Na minha igreja, por exemplo, nós pedimos para que os testemunhos sejam escritos, é enviado para os pastores, eles leem, e se houver alguma coisa ali que não combine com a nossa fé, nós vamos depois falar com essa pessoa, reescrever o testemunho. Na maioria das vezes, isso não acontece, a gente lê.
Mesmo assim, algumas pessoas querem elas testemunhar. E às vezes os testemunhos são milagres genuínos e na simplicidade de alguns e que Deus realmente operou ali. E às vezes são pessoas que contam testemunhos do tipo assim, Deus me deu um carro, um BMW X6 0 quilômetro. Eu fico muito preocupado com esse testemunho. Eu fico preocupado com o adesivo, o presente de Deus nos carros também. Porque será que essa pessoa usaria esse testemunho, esse presente de Deus, para ajudar um irmão cadeirante? Sim, na obra, na missão, né? Então, é assim, meu filho passou na universidade pública, estadual. Esses testemunhos, sim, nós temos que tomar muito cuidado para que eles não sejam extravasamento, né, de uma vaidade. E essa vaidade, ela fez bem para a pessoa e não fez bem para o reino de Deus. Eu acredito que existe muito mais fé numa pessoa, como o senhor citou, que enfrente um câncer até o fim e que mantenha fé em Deus, do que aquela pessoa que foi curada dizer que Deus a curou e amanhã depois esteja como aqueles 9 leprosos longe de Deus. Eu acredito que exija muito mais fé você aguardar em silêncio uma obra de Deus do que você dar publicidade a ela. Mas as pessoas são diferentes. E as pessoas de fora, será que iriam na igreja que não tem testemunho ou na que tem testemunho? Sim. Às vezes a preocupação até com essa dinâmica é a gente tentar entender a importância dessa questão hoje. Alguns dos comentários aqui, eu vou colocar antes dos irmãos falarem, eles apontam para essa direção. Olha só. Lembrando que eles estão respondendo a nossa enquete, tá bom? Os internautas. O Lázaro Nascimento fala o seguinte, ó. Devemos testemunhar, fazer assim como aquele leproso que, após ser curado por Jesus, voltou para agradecer. O Alexandre Farias, ele fala o seguinte, ó, testemunho leva adoração ao Senhor e agradecimento a Deus. E a Vanair Paiva, porque Deus deve ser exaltado pelo que é e faz. É legal isso. Perfeito. Está no direcionamento. Mas é esse o objetivo que a gente tem, de fato, ali quando vai testemunhar nas igrejas? É isso que nutre o nosso coração? Rapidinho, pastor, 2 minutinhos para a gente chamar o intervalo. Qual que tem que ser o objetivo hoje do testemunho na igreja? Demonstrar a glória de Deus. Em resumo, alguns desses testemunhos são mais uma declaração de imposto de renda. Porque eles dizem, eu tive um carro melhor, eu tenho uma conta melhor. E eu acredito que esse nosso Deus, ele abençoa a gente em todas as áreas. Eu acredito na prosperidade. Eu acredito. Mas eu acredito também que se ela não estiver, Deus também está me abençoando. Eu acredito que Deus é poderoso para nos curar. Seja através do médico, do medicamento, do poder dele. Isso eu não tenho a menor dúvida. A questão é o seguinte, se ele não me curar, ele continua sendo Deus. Ele não me deve nada. Ele não me deve nada. Eu não determino a Deus, eu não ponho as coisas para Deus. Ele faz para a glória dele. E ele é detentor do tempo. Se aconteceu na minha vida, ele está usando a minha vida para alcançar pessoas e para motivar pessoas a adorá-lo e dizer, este é Deus. Então, a grande motivação do nosso testemunho é a glória ao Senhor. E o que for diferente disso, ela é, na verdade, uma tentativa de autopromoção. Boa. Pastor José, quero ouvir também o irmão aí. Qual que é o objetivo, então, do testemunho na igreja atual? Até o irmão pode expandir um pouquinho, assim, mesmo que rápido. Até na própria liturgia, o irmão citou aí da prática, né, de abrir espaço, né? Isso. Como é que isso deve entrar, inclusive, na nossa liturgia do culto também? Tá, vamos lá. A Bíblia autoriza nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o testemunho, ele é bem-vindo, ele é bem visto e eu acredito até certo ponto necessário. Por quê? As pessoas têm diferentes níveis de entendimento. Tem pessoas que não têm o entendimento teológico da Bíblia e aí um testemunho é como uma ilustração que faz ela entender o que é que Jesus faz. Então, e às vezes se identificar com aquela necessidade e ensina a pessoa a clamar por Jesus, buscar por orientação. Eu penso que na liturgia do culto, num culto
da família, culto público, não sei como que as igrejas, de modo geral, chamam esse culto, o testemunho pessoal, ele deve ser bem filtrado para ser colocado na liturgia, porque penso que deve haver um espaço maior para a pregação da palavra, que pode conter dentro da pregação uma ilustração, que seja um testemunho pessoal daquela pessoa. Legal. Existe o momento do louvor, o momento de uma oferta, na maioria das igrejas é assim. Então, acredito que deve ser bem filtrado e selecionado. E que deva haver alguns cultos em que este espaço seja aberto. Não para qualquer pessoa, porque às vezes os testemunhos virão assim absurdamente distorcidos, isso também será ruim. E eu concordo quando o pastor Cláudio diz, porque é a visão bíblica, que esse testemunho deve apontar para Jesus. E se possível, Zeca, se a pessoa conseguir, ela pode inclusive resumir esse testemunho. Eu estava numa luta muito grande e Deus, ele entrou com providência. Eu sou muito grato a Deus. Do que dizer o carro, a marca, o apartamento na onde foi. Porque eu comprei um apartamento, uma cobertura na Alameda Santos de não sei quantos metros. Eu acho que esse detalhamento aí, ele foge um pouco. Tenho 30 segundos? Tem, claro. Tem uma história que diz que os pregadores contam essa história. Um rapaz, ele era exagerado nos testemunhos, muito exagerado. A bênção dele era maior, o milagre dele era maior, a luta dele era mais difícil. E ele morreu, afogado numa enchente. Chegou no céu, estava tendo um culto. E aí eles começaram a dar oportunidade e as pessoas foram contar. E ele ficou ansioso, que ele tinha acabado de chegar no céu, queria dar o testemunho dele. Também. E aí, quando ele foi, um anjo chegou perto dele e falou assim, o que você vai fazer? Eu vou contar um testemunho, que eu morri na enchente, mas que Jesus, ele me trouxe aqui, alegre. E aí o anjo falou assim para ele, olha, pode contar, mas toma cuidado, porque Noé está sentado no banco da frente. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Meus irmãos, você deve contar seu testemunho, deve glorificar a Deus com ele, mas cuidado. Às vezes, o ato de fé é você se conter naquilo que vai te agradar para contar aquilo que vai agradar a Deus. Sim, sem dúvida. Até seguindo a orientação de Paulo, né, do escândalo, né? Às vezes o testemunho nesses pormenores assim pode ser mais escandaloso do que bênção, de fato. Mas concordo plenamente com os irmãos que a igreja deve abrir espaço para que o corpo glorifique, para que dê glória a Deus, para que a gente, afinal de contas, sempre que precisa de oração, né? As igrejas hoje trabalham muito com os grupos nas mensagens, né? Grupo de oração, sempre está lá, ora por isso, ora por aquilo. Mas dificilmente você vê um agradecimento, um testemunho, então eu acho que isso tem que ser uma prática que tem que ser cultivada também. 30 segundos também, porque eu tenho 30 segundos mas para ser justo, de fato é uma frase. É muito importante o testemunho, mas nem todo mundo está preparado para desfrutar, muitas vezes, de determinadas alegrias. Então, contar algumas coisas, às vezes você vai contar dos teus filhos que entraram na faculdade, e é uma tremenda bênção. Só que no banco existe gente que tem os filhos destruídos. Sim. Talvez isso não vá trabalhar bem aquela mensagem que vai chegar, mas eu quero contar que minha família tem sido abençoada. Sim. E eu acho que ser mais cauteloso com o que vai contar para que não magoe pessoas que estão passando por um processo, às vezes, de dor, né? De algum momento de muito dolorido aquilo, porque relembrar isso, talvez ela não está preparada naquele momento. É o momento da pessoa, porque ela pode se machucar com aquilo. De fato. Bom, vou precisar chamar um intervalo. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas nós vamos ter tempo para considerações finais, né, do tema que nós abordamos, e eu vou pedir aos meus convidados que ofereçam para você que nos assiste uma aplicação. E agora? O que você tem que fazer com tudo isso que você ouviu e aprendeu? O que isso tem que transformar a sua caminhada cristã? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto. Código 11 3115-0819. 3115-0819, o código é DDD, o código é 11, né? Porque a secretaria fica aqui em São Paulo. Gosta de estudar as escrituras sagradas, gosta de estudar teologia, quer se preparar, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus te deu, procure pela Grade, que pode ser uma ferramenta muito útil nessa sua capacitação. Além disso, quero deixar aqui para você o site da HIT,
gosta da emissora, do programa, dos programas, na verdade, do conteúdo, entra lá no site que tem muita informação para você. Além disso, a HIT está em todas as redes sociais, é só você nos procurar por lá que você vai localizar. No canal oficial da HIT no YouTube, você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever os seus programas prediletos. Eles estão separados em playlist, é uma navegação super intuitiva, simples, fácil, onde você vai conseguir assistir aquele programa que você perdeu, vai rever aquele programa que você mais curtiu, vai poder, obviamente, compartilhar aquele conteúdo que te agradou também para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Chega por lá, fica à vontade, navegue, tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje estamos conversando aqui sobre uma prática que o mestre adotou em alguns episódios de cura, de milagres extraordinários, onde ele solicitava, ordenava, na verdade, que as pessoas não contassem esse milagre. E tentando entender o porquê disso e, obviamente, respondendo a pergunta se essa deve ser uma prática para a igreja hoje. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Gessé Odilon Rodrigues e o pastor Cláudio Silva, ambos dando as suas observações, interpretações bíblicas, leitura do texto. Foi um primeiro bloco bem edificante. Agora, nesse segundo bloco aqui, para encerrar, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Fica ligadinho aí que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, acompanha o programa e participa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto, que aparecer aqui no Vejam Só, vai concorrer a um presente. É um presente do Vejam Só para você que nos acompanha. Então, mande a sua foto. Uma foto simples, pode ser agora que você está nos assistindo. Faz uma selfie, tá bom? Coloca ali a TV ao fundo, posiciona o celular, faz a selfie e encaminha. Pode ser na horizontal, na vertical, de ponta cabeça, do jeito que você achar mais fácil. Faz e manda. A produção arruma e coloca aqui na tela. Tá bom? Você pode mandar pelo Facebook, só você localizar lá Programa Vejam Só, ou pelo Instagram, também no Programa Vejam Só, tá bom? Você vai lá direto nas mensagens, já manda lá a sua foto, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. A produção vai receber, vai preparar, vai colocar aqui no ar. E se você ganhar o nosso presente, é nessa mensagem que a nossa produção vai te comunicar, tá bom? Então fique atento para você saber. Primeiro eu vou mostrar as fotos, na sequência o presente que nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? A primeira foto é aqui do interior de São Paulo, da cidade de Jundiaí, e quem aparece aí para você é o Sidney Borba. Olha lá, o Sidney fez exatamente o que eu falei, ó. Arrumou ali a selfie e mandou. Sidney, meu irmão, obrigado pelo carinho, Deus abençoe muito sua vida, que o Vejam Só continue sendo bênção na sua caminhada e obrigado pela audiência. Um abraço aí ao pessoal do interior de São Paulo também. A próxima foto vem lá do Rio de Janeiro, da cidade, né, da capital do estado. E quem aparece aí é o Rogério Del Negre, também fez a selfie lá, acompanhando o Vejam Só do jeitinho que eu falei. Rogério, meu irmão, obrigado pelo carinho, um grande abraço a toda a nossa audiência do Rio de Janeiro, que participa muito do Vejam Só. Os cariocas estão mandando foto, viu? Estão quase chegando na Bahia, que é o estado que mais participa. Obrigado, Rogério, pelo carinho, pela audiência também. A última foto vem de Vargem Grande Paulista. E quem vai aparecer aí para você é o Silvio Zanin, também acompanhando o Vejam Só. Tá aí o Silvio. Obrigado, Silvio, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Derrame graça aí na sua caminhada. Muito bacana contar com a sua participação e com a sua audiência. Todo mundo que mandar a foto ainda nesse mês de novembro vai concorrer a este presentaço aí que nós vamos mostrar agora. 2 livros de autoria do professor Luiz Saião, e o selo Luiz Saião já garante a qualidade do material. Um deles falando sobre o problema do mal no Antigo Testamento, o outro uma análise do Sermão do Monte. Lembrando que recentemente o
professor Luiz Saião esteve aqui no Vejam Só, dando entrevistas sobre essas temáticas, tá bom? Em cada uma delas ele falou sobre uma delas. Então procura lá no nosso canal do YouTube que você vai localizar. Meus irmãos, 3 minutinhos, 2h40, porque o nosso tempo está bem curtinho para cada um. Pastor Cláudio, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco comecei com o Gessé. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Meu agradecimento, eu acho que o tema é extremamente relevante e as minhas considerações são: tenha uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja onde a Bíblia por completa é verificada, analisada. Quando o irmão, por uma questão de necessidade, de emocional, busca apenas o milagre, ele pode não acontecer, porque Deus é soberano na sua escolha. Deus é soberano na sua determinação. Procure uma igreja que te instrua no caminho verdadeiro. Portanto, se o milagre chegar, amém. E se ele não chegar, amém também. Quando nós falamos de uma igreja de mestre, uma igreja que tem qualidade como mestre, nós estamos falando de uma igreja só de pessoas letradas, que conhecem o grego muito bem, o hebraico muito bem. Se assim forem, se a pessoa conseguir unir erudição e espiritualidade, maravilha, isso é muito bom. Mas vá para uma igreja em que a Bíblia por completo é vista, é analisada. Eu não preciso de uma pessoa mestre em culinária. Eu preciso de uma pessoa que saiba fazer bem comida. Você não precisa de um pastor que conheça minuciosamente cada detalhe do grego. Você precisa de uma pessoa que respeite os limites da Bíblia. Portanto, procure de verdade questões que envolvam com seriedade a palavra de Deus e você vai ter o cristianismo saudável. Porque a hora que você passar por dificuldades e por problemas, e você passará, todos nós passamos, você terá na sua mente que mesmo no meio dos seus problemas, Deus te ama e Deus cuida de você. E que o maior milagre que você recebeu é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Cláudio, pelo carinho. Que essa mensagem encontre nosso telespectador realmente um coração preparado, aquela terra boa para receber essa semente. Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Os contatos nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Para você acessá-los. Pastor Gessé, 2 minutos e 40 também por irmão, por favor. Okay. Considerações finais e uma aplicação. Em primeiro lugar, muito obrigado, Zeca. Um prazer estar aqui, um prazer ter batido esse papo com você, com o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, que bênção te conhecer. Amém. Espero te ver mais vezes. Amém. Caro telespectador que investiu tempo ouvindo 2 pessoas falar sobre testemunho. Em Eclesiastes capítulo 3, tem uma palavra que diz: há tempo de falar e tempo de calar. Essa palavra também serve para o que nós tratamos aqui hoje. Lá em Mateus 17, quando Jesus aparece e se transfigura para os discípulos, ele pede para que não fosse contado ali. Mas depois, Pedro ele vai falar sobre o que ele viu, ele conta. Porque naquele momento que aconteceu, Jesus pediu para que não fosse falado. Mas chegou uma hora também de falar. Então, se Deus fez uma grande obra na sua vida, uma grande maravilha, e nós acreditamos que Ele opera maravilhas, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz, vai chegar uma hora que você vai ter que contar. E eu acredito que Deus ele vai colocar no seu caminho a pessoa que mais precisa ouvir o seu testemunho. Isso acontece muito, as pessoas se identificam com aquilo que nós vivemos, entendem que é possível uma mudança, uma transformação. Mas entenda que o fato de você contar para as muitas pessoas, ou numa rede social, ou numa igreja, deve ser passado por um filtro. Esse filtro é: esse testemunho está glorificando a Deus ou fazendo bem para você? Porque os dons espirituais, ou as manifestações de Deus, são para a exortação, edificação e consolo da igreja.
não da pessoa. E às vezes tem pessoas que precisam falar porque tem uma vida que é ruim, porque ninguém as ouve, porque tem problemas. E às vezes encontram na igreja um palco. Isso é errado. Mas se Deus fez uma obra e chegou o seu tempo de falar, fale aquilo que Deus fez. Atos capítulo 18, versículo 9, tem um versículo que diz: não temas, mas fala e não te cales. Dentro da sabedoria, da ordem e da decência que as Escrituras recomendam. Que Deus abençoe vocês, que hajam muitos testemunhos na sua vida. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Gessé, também pelo carinho, pela consideração que o Vejam Só. Deus abençoe muito sua vida, sua caminhada, o ministério do irmão. Tenho certeza que quem acompanhou e aprendeu, e mais do que isso, foi edificado também pela palavra aqui dos nossos irmãos. Contato que o pastor Gessé disponibilizou, nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, também chega por lá, tá bom? Deixa eu, para encerrar, colocar aqui o resultado da nossa enquete. A gente perguntou lá se hoje nós devemos ou não testemunhar nas nossas igrejas, né? Baseado, obviamente, nessa ordem do mestre do silêncio. 97% responderam que sim, devemos falar e testemunhar. 3% responderam que não devemos falar e de fato, acho que ficou claro aqui na nossa conversa que essa manifestação deve acontecer e principalmente acontecer para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de todo mundo que nos acompanhou, que participou, que mandou a sua mensagem. Essa construção aqui é feita nesse coletivo e é dessa forma que a gente quer caminhar, oferecendo para você sempre conteúdo de qualidade para abençoar e edificar a sua vida. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, sempre preparada com muita dedicação e carinho para você. Um forte abraço e até lá!